Ora, saudações musicais, meus amigos. Este amigo que vos fala é o Igor Pires, musicoterapeuta, e vamos dar continuidade às planificações de workshops de musicoterapia. Vamos dar continuidade neste vídeo ao vídeo que iniciamos anteriormente. Não deu para passar o conteúdo só num vídeo, como é muito conteúdo, depois ficava muito longo. Então estamos de volta, estamos de regresso aqui com mais este vídeo para dar continuidade a esse conteúdo de valor, planificação de workshops de musicoterapia. Eu vou compartilhar aqui a tela do meu computador. Ora, aqui está. Vamos dar início. Ficamos aqui. Vamos puxar à frente. Vou só puxar aqui. Peço desculpa pela esta demora, este conteúdo que tínhamos passado. Pronto, ficamos aqui. E vamos aprender a respeito da apresentação e finalidades. Neste item, o primeiro objetivo é apresentar a entidade, associação ou equipa de trabalho que apresenta o projeto, assim como as possibilidades com que contam para o realizar. É importante ter presente que em muitas ocasiões a pessoa que recebe o projeto e que deve decidir sobre ele não conhece a pessoa ou entidade que o apresenta, pelo que é necessário fornecer diferentes dados. Apresentar o âmbito de atuação em que se trabalha, comentar a experiência prévia relacionada com a área, detalhar os fins gerais pretendidos, especificar os recursos disponíveis, tanto materiais como humanos. Além desses dados gerais, para orientar a pessoa que recebe o projeto, tendo em conta que esta provavelmente tenha que decidir entre diferentes propostas de workshops de lazer e bem-estar pessoal, é importante apresentar as fortalezas do projeto que o diferenciam do resto. Estas fortalezas dependem muitas vezes da forma de desenvolver as atividades no mesmo das pessoas
que o realizam. Assim, faz referência neste item do projeto aos pontos fortes do mesmo. Neste ponto também se costuma detalhar a origem do projeto, isto é, de onde parte a ideia de executar este workshop de musicoterapia. Por exemplo, os benefícios e o interesse demonstrado por um grupo de pessoas num workshop semelhante. Uma vez apresentada a origem e as características fundamentais do projeto, é importante trabalhar a sua finalidade. A finalidade faz referência ao objetivo mais geral a conseguir com a implementação deste workshop e serve como guia do qual derivam o resto de projetos, de objetivos, mais específicos do mesmo. Esta finalidade deve ser apresentada de forma positiva, destacando aquilo que se procura com o workshop e não aquilo que se queria evitar com o mesmo, pois isto ajuda a uma melhor justificação e uma melhor visão do conteúdo. Por exemplo, num workshop de musicoterapia para crianças, a finalidade é oferecer recursos musicais para um lazer enriquecedor que favoreça a expressividade emocional, mas não evitar nas crianças os efeitos prejudiciais de um lazer passivo. Neste item, o primeiro objetivo é apresentar alto. Aqui não passou. É porque ora vai. Vamos ver os participantes. Antes de fazer um workshop de musicoterapia, é importante planear e detalhar no projeto a que pessoas é dirigido, com pedidos e experiências prévias para poder justificar no projeto por que se escolhem. Neste item deve-se indicar também o número de pessoas que participam neste workshop, as características comuns do grupo com que se vai trabalhar e os critérios a ser utilizados para selecionar os participantes. Normalmente não é recomendável que os workshops de musicoterapia participe um grupo muito amplo, porque apesar de não ser necessário uma atenção individualizada, como acontece no uso terapêutico ou formativo da musicoterapia. É necessário o conhecimento e acompanhamento de todos os participantes. O ideal é que nos workshops de musicoterapia para o desenvolvimento pessoal não participem
mais de 15 pessoas, seja como for, o número de participantes depende de muitos fatores, entre outros, a idade das pessoas e as suas possíveis dificuldades, pois é mais dificuldade apresente um determinado grupo para se concentrar e em focalizar a sua atenção. Mais benefícios terá um grupo reduzido que permita uma atenção mais individualizada por parte do responsável pelo workshop e menor número de estímulos de distração haverá no ambiente. Por exemplo, se o workshop for dirigido para crianças que apresentam dificuldades de distração, dificuldades de atenção, é conveniente que o número de participantes seja menor do que se estiver dirigido a adultos que não apresentam nenhuma dificuldade aparente. De forma geral, este tipo de workshops, o mais comum é a classificação por idade, pois é o critério que normalmente tem maior influência ao delimitar os tipos de atividades que vão ser realizadas, assim como o horário em que seja mais cômodo para os participantes assistir à atividade. Por exemplo, se o workshop é destinado a um grupo de crianças, este deve estar programado em horário de tarde, tendo em conta o horário escolar. Além do critério de idade, é habitual procurar outras características de homogeneidade no grupo que nos facilitem o desenho das atividades. Portanto, um aspecto importante neste sentido é obter informação relevante dos participantes antes do início do workshop para uma melhor adaptação da proposta de atividades ao grupo. Isto pode-se fazer através de breves perguntas no momento da inscrição ou identificando no formulário as características necessárias para se poder inscrever no workshop. Por exemplo, pode-se perguntar na inscrição a formação musical, o nível educativo, experiência em workshops anteriores, preferência de estímulos musicais, de estilos musicais, ou limitar a inscrição a pessoas com experiência musical ou sem experiência. Neste ponto é importante selecionar uma série de critérios tanto para a inclusão como para a não inclusão no workshop. Critérios de inclusão. Características necessárias para fazer parte do workshop. Por exemplo, ter participado noutro workshop de características semelhantes. Critérios de exclusão.
características que impedem a participação no workshop. Por exemplo, podem estar excluídos aqueles participantes menores de 5 anos. Desculpa, tem um pequeno problema com o avanço aqui. Agora vai. Características das atividades com adultos. O adulto caracteriza-se por uma série de atitudes em relação à aquisição de novas habilidades que repercutem especialmente em workshops como os de musicoterapia, em que a tarefa a desenvolver é de tipo criativa e se projetam formas de expressão que têm pouco a ver com as utilizadas normalmente. Algumas características são resistência, a experiência prévia que o adulto tem nas diferentes esferas da vida que se trabalham na musicoterapia emocional, relacional, corporal e cognitiva. Costuma ir acompanhada de certas resistências à mudança na maneira de as elaborar, sentindo-se por vezes a novidade como ameaça. A resistência normalmente é maior conforme o é a idade e vence-se ao ver os benefícios que proporciona a mudança. Segundo ponto, interesse. O adulto vai aos workshops por vontade própria, mas tende a abandoná-los se as atividades chocarem demasiado com os seus esquemas. Por isso é recomendável começar com atividades mais próximas aos hábitos adultos. Terceiro ponto, curiosidade limitada e pragmatismo. Nos adultos, a curiosidade reduz-se e quando se realiza uma atividade, procura que responda a uma necessidade e conhecer a conexão exata entre as tarefas e o objetivo, o que deve ser dificultoso a priori nos workshops de musicoterapia. Quarto ponto, impaciência. É frequente que os adultos se queixem pela falta de tempo para compaginar as atividades com a sua vida diária, pelo que tendem a ser mais impacientes com os resultados. Quinto ponto, falta de confiança e ritmo lento. Os adultos costumam duvidar muito das suas capacidades perante atividades pouco comuns, como as realizadas em workshops de musicoterapia, o que por um lado bloqueia e por outro fomenta a desmotivação.
requerendo-se assim mais tempo do que em crianças para conseguir objetivos. Sexto ponto, responsabilidade. Normalmente tem a necessidade de se sentir sujeitos ativos na tarefa, pois estão habituados a assumir as suas responsabilidades. Por isto, é importante realizar técnicas ativas e dar-lhes poder de decisão. Objetivos e conteúdos. Os objetivos fazem referência àquilo que se procura conseguir, criando o workshop de musicoterapia. Portanto, servem de referência para guiar o projeto e dar-lhe coerência e significado às atuações. No projeto deve aparecer tanto os objetivos relativos às atividades concretas que se vão realizar em cada sessão de musicoterapia, como os objetivos gerais procurados com o workshop e aqueles que têm relação com as metas da entidade que apoia. Associação, centro educativo, centro cultural. Neste sentido, há dois tipos de objetivos. Primeiro tipo, objetivos gerais. Projetam-se em longo prazo, de forma abstrata. Com eles se expressa o que se pretende com o projeto e servem de orientação para os outros. Corresponde-se com a necessidade que pretende cobrir-se nos destinatários, isto é, o motivo pelo que se decide realizar o workshop. Por exemplo, melhorar as habilidades de autoconhecimento e autoexpressão das crianças através da música. Segundo tipo, objetivos específicos. Redigem-se para concretizar os gerais e poder alcançá-los. Por exemplo, que os participantes diferenciem estados de ânimo e os expressem através de melodias diferentes. Quando estes objetivos se escolhem, é importante evitar que sejam demasiado ambiciosos, demasiado realistas ou demasiado abstratos. Se forem demasiado ambiciosos, podem levar a situações de desânimo ou frustração. Se forem demasiado realistas, pode parecer que não existe ilusão pelo projeto. E se forem demasiado abstratos, impedem conhecer o trabalho que se quer desenvolver. Ainda que o objetivo principal dos workshops de musicoterapia para o desenvolvimento pessoal tenha pouco a ver com o caráter lúdico, destes e a sua influência no bem-estar. E o resto de objetivos muda segundo os destinatários do workshop.
Os mais frequentes são o autoconhecimento e a autoexpressão emocional, ainda que também costumem incluir o fomento de habilidades motoras ou habilidades sociais. Além do mais, no momento de trabalhar os objetivos, é importante ter em conta as seguintes condições: clareza, enunciar os objetivos numa linguagem precisa e compreensível. Pertinência, guardar coerência com os objetivos ou valores da instituição ou o programa de que depende o workshop. Realismo, não ser demasiado entusiastas. Devem ser possíveis de atingir com os recursos disponíveis. Neste sentido, é importante não se deixar influenciar pelos possíveis fins terapêuticos da musicoterapia, pois neste tipo de workshops os objetivos estão dirigidos ao lazer e ao desenvolvimento pessoal. Avaliação, comprovar se foram executados ao terminar o workshop para que os objetivos sejam avaliáveis. Devem-se fixar indicadores de percentagens de pessoas ou diferenças entre valores iniciais e finais que possam servir de referência para saber em que grau se executaram. Por exemplo, conseguir que pelo menos 80% dos participantes percebam que podem conhecer melhor as suas emoções e expressá-las graças à música. Os conteúdos do workshop referem-se à forma como se articulam as diferentes atividades para alcançar aquelas habilidades que os participantes querem adquirir ou melhorar. Normalmente, nos workshops de musicoterapia, trabalha-se de forma geral em 4 áreas do desenvolvimento pessoal: o plano relacional, o plano corporal, o plano cognitivo e o plano emocional. Portanto, as atividades a realizar durante o workshop, tanto as atividades de técnica ativas como as de passivas, planeiam-se em torno a estas áreas. Um detalhe a considerar na seleção dos conteúdos são os interesses, necessidades e características dos participantes do workshop, pois o objetivo é a proposta seja o mais atrativa possível para o grupo, tendo sempre presente o conceito de lazer em que se encontra o workshop, em que se enquadra, o workshop. Peço desculpa. Por exemplo, se o grupo for composto por crianças muito pequenas, os conteúdos mais acordados poderiam ser os vinculados ao plano
corporal e ao trabalho da psicomotricidade. Se forem adolescentes, os relativos ao plano relacional e emocional, e se forem mais velhos, ao plano cognitivo. Outros aspectos essenciais é ter em conta ao selecionar conteúdos em musicoterapia são os gostos musicais dos participantes, pois sabe-se que a música que seja agradável às pessoas potenciará os benefícios da musicoterapia. Educação emocional em musicoterapia. Tendo em conta a importância do autoconhecimento e a autoexpressão como finalidade em musicoterapia, existe um estreito vínculo entre estas e a educação emocional. Por isto, pode ser interessante esclarecer com participantes dos workshops alguns conceitos prévios à volta da consciência sobre as suas emoções, que lhes permite identificar aquilo que sentem durante as sessões e expressá-lo através da música. Esta explicação teórica deve ser adaptada ao nível educativo e à experiência prévia do grupo. Alguns conceitos importantes são: emoções são impulsos de curta duração que implicam reações automáticas. As emoções básicas: medo, alegria, tristeza, ira, nojo e surpresa, são universais. Sentimentos são o resultado das emoções. Criam-se por experiências anteriores, desejos, projetos, sistema de valores, etc. Perduram mais no tempo, mas são de menor intensidade do que as emoções. Estado de ânimo: experiência de uma emoção generalizada que se prolonga no tempo e é mais difusa. Personalidade: trata-se da organização de emoções, pensamentos e condutas que determinam os padrões de comportamento de uma pessoa. É estável e constitui-se pela genética e a experiência. Ainda que se possa modificar, sempre existirá uma tendência que caracteriza a pessoa. Metodologia e atuações. Uma vez estabelecidos os objetivos e tendo em conta as bases do projeto, planifica-se a forma em que estes se vão realizar. Estas estratégias metodológicas devem estar justificadas, segundo as finalidades e as características dos destinatários, assim como segundo os sucessos e segundo
os fracassos das experiências anteriores, tanto de workshops de musicoterapia como de outro tipo que se conheçam. Em primeiro lugar, há que estabelecer se a metodologia do workshop é de grupo ou individual. Neste sentido, embora a musicoterapia se possa praticar tanto a nível individual como a nível de grupo, normalmente os workshops culturais ou de lazer participam-se em grupo, pois os grupos facilitam uma atitude lúdica e recreativa, que é a motivação principal da musicoterapia nestes workshops. Além do mais, apesar de que a musicoterapia proporcione benefícios em qualquer modalidade, a forma individual utiliza-se com menor frequência, porque não pode proporcionar às pessoas as vantagens da conexão com os outros. Por isto, a prática individual é utilizada frequentemente com pessoas que possuem grandes dificuldades de concentração ou relação e não se pode beneficiar do grupo. Outros princípios metodológicos para a ação dos workshops de musicoterapia refere-se à diferença, isto é, a quem toma ou tomam as decisões no grupo e como se exerce a distribuição e como se exerce e distribui o poder. Normalmente, nestes workshops, assume-se uma postura mista entre a liderança diretiva, sendo as atividades propostas e dirigidas pelo facilitador e uma liderança não diretiva, em que as atividades são propostas pelos participantes. Deste modo, o normal nas sessões é que o facilitador comece por dar pautas para uma determinada atividade e, à medida que a sessão avança, os participantes possam propor ou modificar as atuações, dependendo de como influem nas suas emoções e estados de ânimo. Outro aspecto importante quanto à metodologia é a seleção, antes de começar o workshop, de um ou vários modelos teóricos conhecidos em musicoterapia e em pedagogia musical para basear a utilização das atividades e realizar nos mesmos. Em geral, nos workshops de musicoterapia para o desenvolvimento pessoal e a intervenção socioeducativa, utilizam-se diferentes métodos, combinando e adaptando-se às finalidades do workshop e ao grupo de destinatários. Mas o papel mais importante é a escolha das técnicas entre técnicas de musicoterapia ativa ou técnicas de musicoterapia receptiva.
Vamos ver então agora aqui as duas técnicas. Vamos começar pelas técnicas ativas, também denominadas técnicas expressivas. Pretendem desenvolver o campo do relacionamento e o vivencial. Nelas, as pessoas intervêm de maneira direta como protagonistas de tudo o que acontece e baseiam-se na capacidade das pessoas para agir, improvisar ou criar música de maneira individual ou grupal. Trabalha-se a área criativa e motriz, assim como a capacidade de concentração, atenção e discriminação de estímulo. Deste modo, a musicoterapia ativa pode incluir tocar, armar e fabricar instrumentos, até improvisar, compor ou cantar determinadas peças musicais. Estas técnicas, muito usadas em todos os âmbitos, são especialmente importantes em crianças e pessoas com dificuldades de comunicação e aprendizagem. Uma vez que se baseiam no uso do som como linguagem e ajudam a melhorar a comunicação. As técnicas passivas, também denominadas receptivas, enfatizam a comunicação com o interior. Nelas, o processo centra-se na escuta e recepção da música. Os participantes observam o que o monitor faz ao mesmo tempo que soa a música ou o som. Entre estas técnicas, a mais conhecida é a de audições musicais. Utilizam-se como meio de estimulação da introspeção, da criatividade e da expressão emocional através da linguagem verbal e não verbal. Imaginar ou desenhar o sugerido pela música, dança e mover-se ao seu ritmo, etc. Centrar-se principalmente em regular dificuldades de stress, pois a utilização de melodias agradáveis ajuda a harmonizar mente e corpo. Além do mais, melhora a identificação e o reconhecimento emocional e aumenta a atenção. Estas técnicas podem ser utilizadas para praticar, a descontração, independentemente das características do grupo, assim como para invocar recordações e sensações, o que é especialmente importante no trabalho com pessoas idosas. Sabias que a linguagem musical e linguagem oral têm certas semelhanças? Ambas se percebem desde o ventre materno.
se aprendem de forma não intencional na infância e partilham elementos como sons, silêncios, entoações, ritmo, altura, etc. Podem-se extrapolar as habilidades conseguidas com a música àqueles que implicam a linguagem oral. Por exemplo, se uma criança consegue expressar as suas emoções através da música, será mais fácil expressá-las oralmente. No workshop de musicoterapia pode-se estabelecer o uso de um dos dois tipos de técnicas ou o uso combinado de ambas. Caso se combinem, podem-se estabelecer umas sessões determinadas para cada tipo, ou bem determinados momentos das sessões. Por exemplo, pode-se dedicar a parte inicial das sessões às técnicas expressivas para ativar e sincronizar o grupo, e a parte final das sessões as técnicas receptivas para relaxar e concentrar as pessoas com o seu interior. As diferentes atividades pertencentes a umas ou outras técnicas e modelos a aplicar no workshop plasmam-se no programa de atividades. Nele costuma-se planificar tanto atividades principais como as secundárias, sendo frequente a planificação de soluções alternativas que permitam enfrentar os imprevistos. Assim, uma vez iniciado o projeto, tão importante é certificar-se de que se ajusta à planificação, como preparar-se para abandonar a planificação inicial se for necessário. Segundo as técnicas que decidam aplicar-se no grupo e o modo como estes se dirigem, o que depende das necessidades do grupo e das preferências do monitor, podem-se considerar três abordagens metodológicas dos workshops de musicoterapia. Abordagem criativa. Nestes workshops propõem-se sessões não diretivas nas que o grupo tem maior capacidade de decisão, com as quais se procura que os assistentes desenvolvam a sua criatividade, imaginação e autoexpressão à volta da música de forma livre, repercutindo o workshop no bem-estar geral e não sobre uma área específica de desenvolvimento pessoal. Isto é, nestes workshops não se procura um objetivo concreto além dos benefícios gerais que providencia a música. Por isto, nesta abordagem adquire especial importância a improvisação
ainda que também se possam trabalhar atividades de área diferentes. Por exemplo, podemos propor a dança, mas de forma inespecífica, ou usar a música de fundo enquanto os participantes expressam as suas emoções livremente, cantando, escrevendo, desenhando, etc. Abordagem técnica. Esta abordagem é fundamentada em sessões sistematizadas com conteúdos e objetivos específicos que podem variar em função do grupo. Estimulação cognitiva, melhores mulheres, maltratadas, crianças com necessidades especiais, etc. Nesta abordagem, trabalha-se fundamentalmente numa ou várias áreas, e a maioria de atividades são dirigidas a fomentar essa dimensão. Por exemplo, se procurarem uma melhoria em habilidades sociais para adolescentes em risco de exclusão social, pode-se trabalhar sempre nesse sentido. Abordagem globalizadora. Combina as duas abordagens anteriores. Assim, durante as sessões podem-se realizar atividades específicas de caráter mais técnico, destinadas ao desenvolvimento de alguma área específica, e atividades criativas com objetivos mais lúdicos, de autoexpressão, criatividade e desenvolvimento pessoal geral. E damos por terminado hoje este vídeo. Continuaremos no próximo vídeo a ver o restante do conteúdo. Iniciaremos com os recursos e fatores organizativos. Aqui me despeço com um forte abraço. Estamos juntos no próximo vídeo. Não se esqueçam de deixar um like no vídeo e inscrever-se no canal e ativar o sininho. Espero que todos tenham gostado. Eu vou aqui terminar o compartilhamento da tela. Espero que todos tenham gostado deste vídeo e tenha sido enriquecedor e útil para cada um de vocês, independentemente da vossa área que vocês trabalham profissionalmente, e espero ter vindo a enriquecer com este vídeo e este conteúdo. Como já disse, no próximo vídeo estaremos juntos com a continuação deste conteúdo, cujo tema é planificação de workshops de musicoterapia. Forte abraço, até uma próxima.